Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos e no último vídeo nós falamos sobre uma operação que é muito comum, muito conhecida no mercado de foreign exchange, né, de moedas internacionais, que é o chamado carry trade. Então nós vimos essa operação. E que eu disse que ela também se chamava paridade de taxa de juros descoberta. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma outra operação que envolve nessa operação um conceito aí que é fundamental, chamado de interest rate parity, ou também chamada de paridade de taxa de juros coberta, tá bom? Então, agora nós vamos voltar a ver o nosso amigo forward, ele vai começar novamente a aparecer. Então, vamos dar uma olhada como que é essa operação. Você vai notar que ela tem algumas grandes semelhanças com a operação anterior. Então, imagina que nós vamos ter lá, né? Se você não viu a aula sobre carry trade e o exemplo numérico que eu fiz, recomendo que você não assista esse vídeo e vá lá ver o outro. Primeiro você precisa saber o outro conceito de carry trade para entender direitinho paridade de taxa de juros coberta, né? Interest rate parity, o covered interest rate parity. Então agora vamos lá. A lógica aqui, né, o ambiente é o mesmo. Eu vou ter o meu foreign country, né, o meu país estrangeiro, e imagina que eu vou lá e tomo uma unidade monetária em foreign currency, né, FC, foreign currency, e dado que eu tomei na data Tzinho emprestado essa unidade, eu vou ter que devolver na data Tzão essa unidade que eu tomei emprestada, corrigida de juros. Então esse RF é a minha taxa de juros efetiva para esse período, tá bom? Eu não estou me preocupando em anualizar, em calcular a taxa, nada disso. Eu já estou dando a taxa efetiva para você para esse período de Tzinho até Tzão. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar dinheiro, igual eu fiz antes, né, no país estrangeiro, e vou pegar esse dinheiro que eu tomei, vou levar para o meu domestic country, que é o outro país, e aí quando eu chegar lá eu vou converter essa moeda pela taxa de câmbio à vista na data Tzinho, que é a taxa de câmbio spot na data Tzinho, domestic currency sobre foreign currency. Então, voltando lá ao nosso exemplo, né? Imagina que aqui seja o US e aqui seja o glorioso Brasil. Então, vou tomar dinheiro em dólares, tomei $1 a hora que eu chegar no Brasil, para converter os dólares que eu tomei lá, o $1 que eu tomei lá fora em reais, eu multiplico pela taxa de câmbio em reais por dólar, e a hora que eu fizer essa multiplicação, eu vou obter um valor em reais. Eu tinha $1, vamos dizer que a taxa de câmbio são R$5 por dólar, então eu vou pegar $1, multiplicar por R$5 por $1, então cada $1 vai se converter em R$5. Então eu vou ter uma quantidade de dinheiro em domestic currency, que é isso aqui que eu estou falando, tá? Então eu peguei esse dinheiro e vou fazer o quê? Agora, igual antes, vou aplicar o meu dinheiro numa taxa de juros no país doméstico. Então vou aplicar numa taxa de juros efetiva RD. E aí o que a gente fazia antes? Antes a gente esperava nessa data aqui qual era a taxa de câmbio que eu ia ter nessa data para calcular quanto que esses reais iam render, né, iam poder converter em dólares. Quanto que, dividindo isso aqui por STzão, quantos dólares eu tinha para pagar aquilo. Agora é diferente. Olha só o que eu vou fazer. Nessa data, se você se recordar das aulas em que nós estávamos falando
do nosso amigo forward, né? Então, dos contratos a termo. Imagina que nessa data Tzinho, eu já posso ir lá no mercado financeiro, bato em um banco, na porta de um banco, e eu vou encontrar que esse banco eu vou descobrir que esse banco já vai estar negociando, né? O mercado financeiro vai estar negociando na data Tzinho esse instrumento que é o forward no caso nosso aqui, de moeda, né? Só para fixar o raciocínio. Imagina que aqui sejam os Estados Unidos e aqui o Brasil. Então eu vou bater lá na porta do banco e eu vou descobrir que o banco já está negociando nessa data Tzinho um contrato a termo para a data Tzão. Então como nós vimos lá, o que esse contrato forward, que é um F Tzinho, Tzão em domestic currency sobre foreign currency. Ele vai falar que na data Tzinho eu já posso combinar para comprar ou para vender a termo. Então, eu já estou combinando que nessa data, eu já estou combinando que eu vou fazer uma operação ou de compra ou de venda da moeda dólares nessa data Tzão por um determinado preço que era chamado forward price. Então, o que eu vou fazer no meu caso? Eu tenho reais e eu preciso comprar dólares, converter os meus reais para dólar, significa que eu vou usar os meus reais para comprar dólares. Para quê? Para eu voltar lá no país estrangeiro e poder pagar minha dívida. E se tudo der certo, vai sobrar dinheiro. Então, já na data Tzinho, eu já ligo num banco, eu não quero ficar exposto, como nós ficamos antes, ao STzão. Porque você viu lá que se o S de Tzão fosse maior ou menor do que o valor do break-even, eu podia ganhar ou podia perder dinheiro. Vamos dizer que eu já não quero correr esse risco. Então, nessa data, eu pego vejo quantos reais eu tenho, vejo quantos reais eu vou obter aqui, e eu já ligo num banco e falo, olha, eu quero comprar, né? Então, vamos dizer que no nosso exemplo aqui, eu tenho um valor em dólares que vai ser $1 multiplicado pelo 1 mais a taxa de juros aqui, vai dar 1, alguma coisa. Então eu já ligo num banco e já falo, olha, eu quero fazer uma operação a termo com o notional, lembra? Nós vimos isso na outra aula, o notional, que é o valor envolvido naquela operação, tal que eu vou comprar justamente essa quantidade de dólares. Eu já combino com o banco isso. E eu vou querer usar os meus reais para combinar que eu vou comprar esses dólares aqui. Então, o banco vai passar para mim esse F, e com esse F que o banco passar para mim, ele já está garantindo para mim uma taxa de câmbio, que é a taxa que nós vamos combinar na data Tzinho. Então, o banco já está garantindo. Então, quantos dólares que eu vou ter se eu já na data Tzinho estou garantindo a minha taxa de câmbio, de conversão? Quantos dólares eu vou ter nessa data Tzão? Eu vou ter os reais que eu consegui obter aplicando o meu dinheiro que eu trouxe de fora para o Brasil, converti em reais, apliquei aqui nos juros. Então, eu vou ter essa quantidade de dinheiro em reais. Só que agora eu já sei qual é a taxa. Já está dada. Eu combinei com o banco, né? Operação Ford na data Tzinho. Na data Tzinho eu já sei qual vai ser a taxa de câmbio que eu tenho que comprar os dólares, que vai me dar uma quantidade de dólares. Quantos dólares então eu vou ter se o banco travou para mim essa taxa? Então, com esse dinheiro que eu tenho, eu vou conseguir obter nessa minha operação, vou comprar dólares por essa taxa. Então, com esses reais que eu tenho, eu vou obter ST 1 mais RD dividido por F de Tzinho, Tzão, que era a taxa de câmbio forward combinada, né, o forward price do dólar, que foi combinado na data Tzinho e que valeria para a data Tzão. Então, eu já vou lá no banco e combino já essa taxa e vou pegar meus dólares e vou converter
para reais, vou pegar os meus reais e vou converter para dólares com essa conta e vou usar esses dólares agora para pagar essa conta. Então, o que vai acontecer exatamente como aconteceu antes, né? Quantos dólares eu vou ter? Isso é o que sobrou para mim em dólares. Quantos dólares eu tenho que pagar? Isso aqui. Então, meu P&L em dólares é justamente essa conta. É o mesmo raciocínio que nós fizemos na aula passada. Só que olha só, agora tem uma diferença. Nesse caso, eu não estou correndo mais risco. No caso anterior, eu não tinha F de Tzinho, vírgula Tzão, eu tinha S de Tzão. E quando eu fazia essa operação aqui, eu só ia saber o resultado se eu vou ter P&L positivo ou negativo, só ia saber o resultado na data Tzão, quando eu soubesse o S de Tzão. Só que agora, eu não tenho mais isso. Por quê? Porque já na data Tzinho, por isso que aqui é F de Tzinho, vírgula Tzão, já na data Tzinho, eu já combinei qual é a taxa de câmbio em que eu vou poder comprar os meus dólares. Então, agora eu eliminei o risco. Então, presta atenção. Se eu acabei de fazer uma operação no instante Tzinho, que eu tomei dinheiro aqui, coloquei para cá e apliquei o dinheiro e já combino uma taxa de câmbio que eu vou voltar lá, se eu não tenho risco nessa operação, porque eu cancelei o risco do S de Tzão a hora que eu travei a minha taxa de câmbio com o instrumento forward. Então, eu não tenho risco. Se nessa operação que eu não tenho risco, eu conseguisse fazer o meu P&L ser positivo, eu teria acabado de encontrar uma operação de arbitragem. Só que nós assumimos que no mercado financeiro não tem arbitragem. O que significa isso? Né? Não tem dinheiro sobrando de graça em cima da mesa, não tem dinheiro em árvore, ou como a gente brinca, não tem almoço grátis, não tem free lunch. Não dá para você fazer uma operação que você não corre risco nenhum, nunca vai perder, e nesse caso aqui você só vai ganhar, travar um ganho e não perde, não tem risco de nada. Então nós assumimos no mercado financeiro que não existe arbitragem. Então só um detalhe, é verdade que no mercado financeiro não existe arbitragem? Não, não é verdade. Em uma operação ou outra você pode encontrar isso, mas a gente admite que se existirem essas oportunidades de arbitragem, de ganhar dinheiro sem correr risco, elas somem rapidamente, porque muitas pessoas, muitos agentes financeiros vão estar interessados em fazer e elas vão desaparecer rapidamente. Então, é uma boa premissa assumir que no mercado não tem arbitragem. Então, para não ter arbitragem, ninguém vai te dar dinheiro de graça. Se você pegou o dinheiro lá nos Estados Unidos, converteu para o Brasil, aplicou em reais e alguém vai te dar uma taxa, muito, né, com grande certeza, a hora que você fizer essa conta, o P&L vai dar zero, que é a situação que corresponde ao mercado estar em equilíbrio, não tem arbitragem. E se você fizer a conta, você vai encontrar que esse S de T é exatamente a mesma conta que a gente tinha encontrado para o S de Tzão lá do break-even, que é o que, né? Que eu estou dizendo que o meu forward, o preço que o forward price, o preço que o meu contrato forward tem que ter, tem que ser igual a esse daqui, porque se não fosse, haveria arbitragem. Pensa só, se o forward, que é a taxa de câmbio que alguém já deu para mim nessa data, fosse menor do que esse valor, o que eu já sei? O meu sonho, né, pelo que a gente viu na aula passada, não era esse S de Tzão ser menor do que o S de Tzão do break-even, não era isso que eu queria? Então, se alguém já está me garantindo que essa taxa vai ser menor do que aquilo, eu já pego logo aquilo, já travo aquela taxa de câmbio e eu já travaria um ganho. Só que para não existir esse ganho sem risco, né, para não existir essa operação de arbitragem, então eu sei que o meu forward tem que ser exatamente igual ao S de Tzinho, 1 mais RD sobre 1 mais RF, expresso em domestic currency sobre foreign currency, que é igual ao S
de break-even que a gente tinha visto antes. Então, esse é o forward que vai fazer com que não existam, com que não haja operações de arbitragem, oportunidades de arbitragem. Não vai ter free lunch, não vai ter almoço grátis. Se eu retrabalhar aqui, se eu reorganizar essa operação, eu vou chegar numa expressão, quer dizer, então, nessa expressão aqui, eu já consigo aprender aqui qual que teria que ser o forward justo nessa data tzinho para não haver arbitragem. O F de tzinho, vírgula tzão, nessa data teria que ser esse aqui. Então a gente acabou de ver, inclusive, como é que eu calculo o forward price, como é que eu determino o forward price. Eu vou usar justamente esse argumento que se chama o argumento de ausência. Estou assumindo que tem ausência de arbitragem, não existe arbitragem no mercado. Então, para não existir arbitragem, o forward tem que ser exatamente igual a esse valor aqui. Então, esse é uma fórmula, uma relação bem importante. Mas se eu pegar essa fórmula e só simplesmente reescrever essa fórmula de um outro jeito, eu vou escrever 1 mais RD é igual a 1 mais RF vezes F sobre S. F de tzinho, vírgula tzão, então é o forward, que na data tzinho eu tenho o forward já valendo forward price para a data tzão, sobre S de tzinho, que é o preço do dólar spot na data tzinho. E esse, tanto o F como o S, ambos, vão estar calculados em domestic currency sobre foreign currency. Então, por exemplo, se aqui fosse os Estados Unidos, US, e aqui fosse o Brasil, então todas essas taxas estariam sendo calculadas em reais por dólar. Se, por exemplo, aqui o meu país estrangeiro fosse o Japão e o meu país doméstico fosse o US, então todas as cotações de moedas teriam que ser calculadas, seguindo a teoria que eu estou desenvolvendo, teriam que ser calculadas em domestic currency sobre foreign currency. Seriam calculadas em dólares por ien. Aí você fala, mas no mercado internacional, sempre, ou na grande maioria das vezes, tirando o caso da Libra, dos pounds, né, a Libra esterlina, o dólar que fica embaixo. É sempre ienes por dólar, real por dólar, ou qualquer yuan, né, moeda da China, yuan por dólar. Então sempre o dólar fica embaixo. E na nossa conta o dólar está aparecendo em cima, porque se o país doméstico fosse o US e o país estrangeiro fosse o Japão, aí eu teria domestic currency sobre foreign currency, eu teria dólares aqui. Tá bom, é só você inverter essa taxa de câmbio, né? Não tem problema nenhum. O ponto é que toda a teoria tem que ser desenvolvida com a taxa que nós vamos trabalhar aqui, tem que ser expressa em domestic currency sobre foreign currency, senão não vai dar certo. Então essa lógica que a gente desenvolveu tem isso. Então o ponto é, essa expressão que eu deduzi, ela pode ser reescrita como 1 mais RD igual a 1 mais RF vezes F sobre S, tanto o F como o S expresso em domestic currency sobre foreign currency. Só repetindo, eu sei que é chato repetir, mas presta atenção que vale a pena. Se no mundo real a taxa de câmbio não é o domestic currency sobre o foreign currency, ao contrário, não tem problema. Mas a equação que eu estou obtendo, eu tenho que trabalhar desse jeito. Então eu tenho que pegar as taxas que são dadas no mundo real e simplesmente inverter. Faz 1 sobre aquilo que foi dado lá para você, tá bom? Bom, então o que mais? Que além dessa expressão que eu tenho, 1 mais RD, então essa, só um parênteses aqui, né? Essa expressão, 1 mais RD é 1 mais RF vezes F sobre S, essa expressão, que é a mesma expressão que essa expressão que está aqui, ela só está reescrita de modo diferente. Ela é a expressão que descreve o chamado interest rate parity. E por que é coberta, né? A gente até coloca entre parênteses, por que é paridade de taxa de juros coberta? Porque você viu que na data tzinho
eu já vou fazer essa operação de tomar dinheiro num país e aplicar no outro país, cobrindo já a minha exposição cambial. Já na data Tzinho, eu vou combinar qual que é a minha taxa de câmbio. Então essa é a interest rate parity coberta. Lembra que eu falei que o carry trade era a paridade de taxa de juros descoberta, porque eu não definia de antemão quem ia ser a minha taxa que ia converter os meus reais lá na data Tzão. Eu ficava esperando para ver qual que era o S de Tzão. Agora não. Agora eu vou já na data Tzinho, eu já vou travar. Então essa expressão, tanto essa de baixo como essa de cima, ela vai representar a expressão da paridade de taxa de juros, o interest rate parity. E lembrando que do interest rate parity, eu tiro qual que é o valor justo, né, do forward para que não haja arbitragem. Bom, e se alguém comer bola? E se alguém bobear? Às vezes alguém no mercado financeiro pode fazer bobagem. Então, se alguém estiver negociando o dólar nessa data Tzinho, negociando significa que ele compra ou ele vende, né? A pessoa negocia, ela faz as duas coisas. Então ele ou está comprando ou está vendendo. Para ele tanto faz, né? Ele é o chamado, a gente chama de market maker, né? Então o market maker tanto compra como vende. Basta você bater na porta dele e falar se você quer comprar ou se você quer vender. Então vamos imaginar que, para simplificar, que o market maker estivesse comprando ou vendendo sempre pelo mesmo preço, né? Na prática, ele sempre compra por um preço menor, que chama bid, e vende por um preço maior, que chama ask. Mas vamos admitir aqui, para simplificar, que ele está comprando ou vendendo em um único preço. E vamos dizer que esse market maker comeu bola. E vamos dizer que esse F, que ele está nessa data aqui, negociando, tanto comprando como vendendo, é menor do que esse cara aqui. Lembra, o preço justo do forward era o forward tem que ser igual a STzinho 1 mais RD sobre 1 mais RF. E vamos dizer que o nosso amigo market maker comeu bola, ele está negociando o dólar a termo por um preço menor do que o valor que deveria ser. Ele deveria ser igual a esse valor e o cara está negociando num preço menor. Então, se ele está negociando, significa que ele compra ou vende nesse preço menor aqui, que ele calculou errado. Então, vamos lá pegar como exemplo. Finge que essa conta aqui, essa conta fosse 5,4 BRL por USD. Por exemplo, então imagina que o meu foreign country fosse US, o meu domestic country fosse o Brasil, e vamos dizer que a gente calculou justamente essa taxa forward justa, e ela deveria ser 5,4 para não ter arbitragem. E algum market maker que está com sono, está bobeando, ele está negociando o dólar a 5,2 BRL por USD. Se o preço forward que ele está negociando é diferente desse aqui, já tem arbitragem. Esse é o ponto. Agora o que eu preciso saber é como eu faço para ganhar dinheiro em cima desse cara sem correr risco, que é como eu faço para arbitrar esse market maker que está desinformado. Então o que eu vou fazer? Veja, ele compra, o preço justo é 5,4. E o cara tá lá falando que compra ou que vende a 5,2, porque ele bobeou na conta dele. Então veja, eu também quero comprar, se o justo é 5,4 e ele quer comprar 5,2, eu também quero comprar 5,2, né? Só que, como eu disse, o market maker compra e vende nesse preço. Então ele quer comprar 5,2, eu também quero. Só que aí eu chego para ele e falo, senhor market maker, eu quero comprar
de você no preço que você está negociando. Se eu quisesse comprar dele a 5.2, eu poderia. Se eu quisesse vender para ele a 5.2, eu poderia. Ele é market maker. Ele compra e vende. A gente está assumindo aqui, para simplificar, que ele compra e vende no mesmo preço. Então, o que vai acontecer? Eu vou olhar qual é o preço justo? 5.4. O cara está negociando a 5.2, negociando significa ele compra ou ele vende. Se o preço justo é 5.4 e ele está vendendo ou comprando a 5.2, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar dele, vou fazer ele vender para mim a 5.2, que é o preço barato. Por quê? Porque está abaixo do que é o preço justo. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a operação de arbitragem. Qual é a operação de arbitragem? É exatamente a operação descrita. Veja, se esse cara está vendendo para mim o dólar a termo por 5.2, lembra que o preço justo do dólar a termo deveria ser o S do break-even, que nós calculamos lá, que era o quê? S de Tzinho, 1 mais RD sobre 1 mais RF. Volta na aula do Carry Trade, você vai ver que é exatamente esse número. Então, se acontecesse, né, se eu fosse para o risco, peguei o dinheiro lá fora e vim para o risco, se o S de tesão fosse igual a esse cara aqui, o break-even, eu ia ficar no 0 a 0. Se ele fosse abaixo, eu ganharia dinheiro. Só que olha que paraíso. Aí tem um bobão lá que está desavisado e que está me garantindo já na data Tzinho um preço abaixo do break-even. Porque o break-even seria justamente o forward justo. Olha lá e compara as equações, você vai ver que o S do break-even é exatamente o preço justo do forward. Então, se o market maker está me vendendo por um preço menor do que é o tal do break-even, o que eu posso fazer? Eu já travo hoje o meu ganho, já travo hoje um S lá no futuro que vai ser menor do que aquele break-even. E se ele vai ser menor do que o break-even, o que vai acontecer? Eu estou travando uma taxa que vai me garantir usar os meus reais para comprar dólares, que vai me dar mais do que eu preciso para pagar a minha conta lá no outro país. É isso, então eu vou fazer exatamente essa operação e vou ter P&L positivo. E suponha que agora eu tenho um market maker, vamos imaginar de novo lá o market maker, só que ele está agora desavisado e ele está comprando ou vendendo, ele está negociando, ele está disponível para comprar ou vender, você que escolhe o que ele vai fazer. Mas ele está disponível para comprar ou para vender num preço agora que é acima do preço que é o S que a gente calculou, o ST do break-even, e que a gente já viu que é igual ao meu preço forward justo. Então imagina que o nosso market maker está bobeando e ele pagou um F que é acima do que esse, ou ele comprou, ele está comprando ou ele está vendendo, a gente escolhe o que ele vai fazer, mas ele está negociando o dólar a termo na data Tzinho por um preço que é acima do que deveria ser, do que é esse valor justo aqui. O que eu vou fazer? Do mesmo jeito que antes, quando o cara vendia por um valor mais barato, eu comprei, né? Agora eu já apaguei aqui o exemplo, mas no caso anterior, quando ele estava disponível para vender, tá aqui, né? Então ele estava disponível para vender, né, se dispondo a vender para mim por 5.2 e o justo era 5.4, eu vou comprar e vou fazer justamente a operação que eu falei. Aí agora, o que eu vou fazer? Se ele está disposto a comprar ou a vender, então vamos de novo, imagina que aqui o justo é 5.4 BRL por USD, vamos dizer que o nosso amigo desavisado está pagando 5, ou ele compra ou ele vende por 5.7 BRL por USD. Mas o que eu faço? Eu falo, opa, o justo era 5.4. Você está negociando a 5.7, então o que eu vou fazer? Eu vou vender para ele.
Agora eu vou fazer o contrário do que eu estava fazendo antes. Então eu vou vender para ele. Só que aí para a operação inteira dar certo, em vez de eu tomar dinheiro no país estrangeiro, converte em reais, no caso, né? Imagina que aqui é o US e aqui é o Brasil. Então, o que seria o caso anterior? Toma o dinheiro fora, coloca no país doméstico, aplica na moeda do país doméstico, converto depois no final pela taxa previamente combinado, volto aqui e vejo, né, se tiver tudo equilibrado, vai ficar 0 a 0. Se a taxa de câmbio que forward, que eu estava podendo negociar em T, for mais barata do que o justo, igual a gente viu no exemplo anterior, eu vou fazer exatamente essa operação que eu mostrei e vou comprar o dólar a termo nessa data, porque eu sei que aí eu já estou travando uma taxa que abaixo do break-even eu vou ganhar dinheiro. Se alguém está negociando, igual nesse exemplo agora, a minha taxa de forward acima do valor justo, eu vou vender para esse cara agora o dólar a termo. Só que para dar certo a operação, eu tenho que fazer tudo ao contrário. Então, em vez de eu tomar dinheiro aqui, aplicar aqui, depois converter, fazer o contrário. Eu vou tomar dinheiro no Brasil, no país doméstico, aplico no país estrangeiro e quando eu tomei dinheiro no Brasil, eu vou ficar devendo em reais. Aí, quando eu aplicar esse dinheiro, eu vou pegar esses dólares que eu tenho e vou converter. Lembra? Agora eu não falei que eu vou vender o dólar a termo para o nosso amigo market maker? Exatamente. Eu tenho os dólares e vou vender para ele a termo. Eu já combinei o preço, 5,7. Porque a hora que eu converter esses dólares que eu tenho em reais a 5,7, eu vou pagar minha dívida e eu tenho certeza, eu já estou travando. Vai sobrar dinheiro. Então qual que é o jeito que não sobra dinheiro? O jeito que não sobra dinheiro é se o meu P&L for igual a 0, que o F é igual àquele S de Tzinho, 1 mais RD sobre 1 mais RF, que é o S Tzão que a gente calculou do break-even. Então, se o forward, F, Tzinho, Tzão, for igual a isso, tá tudo em equilíbrio, não tem arbitragem. Se por acaso alguém negociar o preço do dólar forward acima ou abaixo, tem arbitragem. E aí o que eu preciso? Descobrir como faz essa operação. Então o que significa descobrir como faz a operação? Se está vendendo barato, eu tomo. E se tá eu compro dele. Se está vendendo caro, se está negociando caro, eu comprando caro, eu vendo para ele caro, certo? Então se ele está negociando barato, eu compro. Se ele está negociando caro, eu vendo para ele e faço essas operações que a gente viu. No caso de eu comprar é exatamente como eu mostrei. No caso de eu vender o dólar futuro, o dólar forward, eu faço o oposto dessa operação. Tá, e para terminar, né? Porque agora o vídeo já está longo. Para terminar, é a mesma coisa que eu ia mostrar que a gente fez na outra aula. Se eu pegar essa expressão, 1 mais RD igual a 1 mais RF vezes F sobre S em domestic currency sobre foreign currency, tanto o forward como o spot, o fato é, eu posso reorganizar e escrever isso aqui desse jeito, F sobre S. E isso, né, vai sobrar exatamente esse termo aqui. E como eu já expliquei na outra aula, esse termo é aproximadamente, como essas taxas aqui são bem menores do que 1, em matemática, em cálculo, a gente pode mostrar que essa expressão é aproximadamente 1 mais RD menos RF. Faz lá no seu Excel, nessa calculadora que você vai ver. Se eu passar esse 1 para cá, eu vou obter justamente essa expressão, que eu já vou pular para cá, e que vai me dizer o quê? Que o meu F de Tzinho, Tzão menos S sobre S, isso é, entre aspas, uma variação cambial que está embutida quando eu penso no preço do forward, tá certo? Então, isso aqui tem um nome, chama Forward Rate Premium ou Discount. Então, se o forward está acima do S, essa F menos S sobre S
chama Forward Rate Premium. Se o F está abaixo do S, então F menos S sobre S chama Forward Rate Discount. Mas o fato é, o Forward Rate Premium ou Discount, ele tem que ser igual ao meu diferencial de taxa de juros. Para quê? Para não haver arbitragem. Se, por acaso, o meu Forward Rate Premium ou Discount for diferente disso daqui, tem arbitragem. E aí, para descobrir qual é a arbitragem que eu faço, lembra, se alguém está vendendo lá, está negociando o dólar forward a um preço mais baixo do que é o justo, você vai comprar e vai fazer exatamente a operação que a gente falou. E se alguém estiver negociando o dólar forward num preço acima do preço justo, você vai vender para ele, porque ele está pagando caro, você vai vender para ele e faz a operação oposta do que a gente falou. Agora, no próximo vídeo, a gente vai ver um exemplo numérico desse negócio aqui da Interest Rate Parity coberta, tá bom? Então,